Na Câmara, o Glauber Braga, deputado, e um outro lá chamado Mendonça Filho. O primeiro aí é do PSOL, o segundo do União Brasil, né? Os dois entraram numa discussão lá meio acalorada, rapaz, sobre ensino médio. Aí vamos acompanhar aqui junto com o Ivan Valente, que está ao meu lado. Teve ali umas falas pesadas, um chamou o outro de mentiroso, aí o outro chamou um de privatista, que, segundo o Ivan Valente aqui, pode ser até pior. Vamos ver. Vossa Excelência é um mentiroso. É um mentiroso. Ivan, a gente está num momento importante para discutir educação no Brasil, tá? Sim. Tem a reforma do ensino médio, o deputado Ivan vai conversar sério a respeito disso com a gente. Antes, vamos lá para a Câmara dos Deputados, que tinha um seminário sobre esse assunto. Isso. E aí a gente tem o Glauber Braga nesse embate com o Mendonça Filho. Mendonça Filho, para você que não sabe, foi ministro do governo Temer, né? E lá naquela oportunidade falava, não, eu sou a favor de privatização de um jeito geral, né? O Glauber lembrou disso, aí já é outro momento, o Mendonça não quer ser lembrado por essas opiniões, e daí deu uma confusão lá. Vamos ver a confusão, o Ivan vai me perdoar, mas é divertido, e daí a gente vai para a manchete. Perdão, deputado, vamos lá. Sendo uma escada aqui da Câmara dos Deputados, e o meu telefone toca, e a secretária disse, deputado, o ministro Mendonça gostaria de falar com o senhor. Falei, pois não. Então, o ministro Mendonça Filho, pelo telefone, então nomeado pelo golpista Temer, fez uma crítica a mim, porque eu tinha dito no plenário da Câmara dos Deputados que ele defendia a privatização da educação. E o ministro Mendonça, então, me disse, Glauber, estou ligando por respeito intelectual, porque eu nunca defendi a privatização da educação. E aí eu tive que relembrar o ministro Mendonça, hoje deputado federal, que numa discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ele então tinha dito que defendia a privatização de tudo. É verdade. Depois, se o senhor quiser, o senhor pega as notas taquigráficas. O senhor pega as notas taquigráficas. E eu aí, então, naquele momento, relembrando a ele esse episódio, onde ele disse, tem que privatizar tudo mesmo, ele respondeu dizendo o seguinte, não, realmente, eu defendo uma ampla privatização, mas nunca defendi especificamente na educação. Essa proposta, e aí eu acho que a gente tem que ser direto, tem um viés de natureza privatizante. O objetivo é um processo de privatização da escola pública brasileira. Pedi ao presidente da mesa e à professora Luciene que eu queria que o deputado Glauber pudesse provar o que ele disse. E eu vou dizer, Vossa Excelência é um mentiroso. É um mentiroso. Opa, lá, Seminário Novo Ensino Médio, só um pouquinho de contexto, daí o deputado Ivan. Ah, tá. O seminário na Câmara dos Deputados rolou no dia 17. Olha lá, ó. Defensores da reforma afirmam que ela amplia opções, inclusive de ensino profissional. Já os críticos dizem que os alunos de escolas públicas têm menos acesso aos itinerários formativos. Esse papo aí dos itinerários é meio que dá opção para o aluno escolher o viés ou para onde se encaminha a sua formação. E aí tem toda uma discussão aí se a gente tem estrutura para oferecer as aulas necessárias. Eu queria entender o que a privatização tem a ver, deputado Ivan. Conta para a gente aí, por gentileza. Bom, primeiro eu queria, Álvaro, dizer o seguinte, eu estava lá no seminário nesse momento, né? Então vinha transcorrendo um debate que é um debate acirrado, né? Entre veja, a extrema-direita nem foi no debate, só para começar, extrema mesmo, porque eles só querem lacrar mesmo, discutir gênero, como agredir professor e tal. Mas tem uma diferença grande mesmo de projetos num setor que é, na minha opinião, um setor da educação que passa aí por grandes empresas como a Ambev e companhia, entende? Coca-Cola e tal,
que tem projetos e tem parlamentares que são orientados por essa visão de que você deve fazer uma associação público-privada, tá? E, de outro lado, nós que formamos um campo aí da esquerda, eu fui autor do Plano Nacional de Educação, eu apresentei em 1998, encabecei um Plano Nacional de Educação que tinha metas e prazos, né, em 98, olha, e o Fernando Henrique não queria, porque isso significa planejar e cumprir na lei, entende? Mas ele acabou apresentando, então de 10 em 10 anos tem um Plano Nacional de Educação, entende? Como tem que ter um Sistema Nacional de Educação. E nós vamos lembrar o seguinte, que a maioria da educação básica brasileira, diferente da educação superior, ela está na escola pública, tá? Então, 90% dos alunos do ensino fundamental, até os 9 anos de ensino, estão na escola pública, entende? Só 10 na privada. Entende? No ensino médio ainda nós temos aí quase 20% na educação particular, entende? 80% também na pública. Agora, esta reforma do Temer, entende? Foi uma reforma péssima, na minha opinião, porque o ensino médio brasileiro, ele tem um vácuo realmente, entende? Quer dizer, ele sempre foi uma coisa insatisfatória, tá? Então, assim, você não sabe se você alça a universidade, se você tem um ensino integral profissionalizante, ou se há uma desistência e uma frustração dos estudantes com o vácuo do ensino médio, entende? Então, os temeristas, que são temerários, entende? Apresentaram essa proposta de chofre. Eu daria só um exemplo que eu dei ontem no seminário, que eu acho que ela é irreformável, para usar o tempo do Magre lá atrás, entendeu? Então, porque, veja, você tem disciplinas obrigatórias e viraram só 3, Álvaro, 3, língua portuguesa, língua inglesa e matemática. Essas são as únicas 3 obrigatórias, tá? O resto podem virar itinerários formativos. Então, deputado, só para ficar bem claro, então você reduz todo o currículo a essas 3 disciplinas com o argumento de que o aluno terá liberdade para decidir sua formação. E aí a prioridade é o inglês, rapaz. O inglês entrou como uma prioridade. Tem inglês, isso, não tem história, tem inglês. Tem no física, química também, tem filosofia. E tal, quer dizer, podem entrar, mas não então, tem prioridade. Olha a visão desses caras, meu irmão. O que o brasileiro precisa saber para viver nesse mundo? Repete aí, deputado. Sua língua, beleza? Língua portuguesa, matemática, língua inglesa e matemática são as obrigatórias. E tá? inglês, tá bom. Inglês, entendeu? O resto, então, assim, eu dei um exemplo lá, na hora o seguinte... Uma pesquisa que foi feita por educadores importantes que estavam no debate de ontem, e que a Folha de São Paulo já divulgou, nós contabilizaram 1.600 itinerários formativos, inclusive como cuidar da saúde, entende? Como cozinhar, sei lá, o aluno pode escolher o que ele quiser, entende? Veja, na verdade, primeiro a começar, 2.000 e tantas escolas, cidades e municípios do Brasil, só tem uma unidade de escola. Então, ele não tem tantos itinerários formativos para escolher. Segundo, você pode ter 2 escolas a 1 quilômetro de distância e ter uma variedade de escolhas e etc. E terceiro, o que me convenceu de que essa reforma é irreformável totalmente é que uma professora de língua portuguesa, tá? Ela foi procurar as aulas dela de língua portuguesa obrigatória e simplesmente não tinha mais aulas de língua portuguesa. E ela foi obrigada a pegar 6 itinerários formativos, Álvaro, que ela não tinha nenhuma identidade, ela tem que inventar. Isso significa 2 grandes questões, que é a fragmentação do ensino, tá? E a segunda questão é a desvalorização do magistério.
E ontem, pelo que eu pude ver, pelos debatedores que foram defender a proposta, e a maioria vem do tucanato, a Maria Helena Castro estava, e o ex-ministro Mendonça Filho, deputado federal agora, foi ministro da Educação do Temer, por isso que ele se doeu tanto com essa questão, né? Então, o que acontece? Esse pessoal tem muito uma linha assim, colaborativa com o setor externo e a retirada do poder de Estado para intervir. Então, quando você fala em Plano Nacional de Educação, 10% do PIB para a educação, você fala, mas não precisa tanto dinheiro, o dinheiro é que é mal aplicado, entendeu? Eu vou dizer para você, o Japão aplicou até 17% do PIB desde a dinastia Meiji, em 1870, entende? E hoje ele aplica 6%, porque não tem analfabeto no Japão, entende? Porque você já tem uma estrutura montada em 6% do PIB japonês, que é 3 vezes maior do que o nosso, ou 2, 3 vezes maior, pronto, dá conta. Ou o coreano, que era um país que saiu da guerra em 53, destruído, entende? Então, o coreano, hoje você sabe como é que o ensino foi uma dedicação brutal do Estado, teve que ter, sim, intervenção do Estado, gente. E aí é que entra esse debate do privatismo. Então, o Glauber tem razão quando ele fala que o Mendonça é privatista, tá? Ele é mesmo, e foi a favor do impeachment, aquela história toda que a gente já sabe, e eles defendem a privatização de tudo, a Eletrobras e tal, do ajuste fiscal, tanto que ontem ele e o Kim Kataguiri entraram com um projeto radicalizando o arcabouço fiscal, que já era ruim o do Haddad, piorou com o do Cajado, mas eles querem mais, eles querem voltar ao teto de gastos, ou seja, ajuste fiscal para o capital financeiro mandar absolutamente. Então, agora, o Mendonça, outro dia estava na frente parlamentar em defesa dos institutos federais, e com isso eu arredondo aqui, porque o assunto é longo. E nós fizemos uma frente parlamentar em defesa dos institutos federais de ensino, que houve expansão no governo Lula, entendeu? E no governo da Dilma. E esse ainda é o melhor modelo, porque ele é integralizado, ele é profissionalizante e ele é formativo da cidadania. Só que nós não temos... eles formam uma minoria do ensino médio brasileiro, entende? Então, a direita saiu com as escolas cívico-militares, que é um embuste, entende? Não tem nada a ver, porque não é nem escola militar, é milico sendo lotado lá para impor disciplina, não tem nada a ver, entendeu? Então, por exemplo, o Mendonça foi lá na frente parlamentar, não pode dizer que ele não apoia a abertura de institutos federais, talvez por isso ele ficou meio bravo, mas que ele é privatista, ele é mesmo, entendeu? Então, eu não sei para que ficar tão agastado com isso, se o PSDB é o campeão da privatização. Não, agora, se for para falar daquela treta ali, o deputado vai concordar comigo que a frase Vossa Excelência é um mentiroso pega. Não, desculpa. Exatamente. Vossa Excelência no começo, com mentiroso ofensivo. Não, essa combinação de elegância e ofensividade, ela é interessante. Essa Câmara produz umas dessas de quando em quando. Uns espetáculos, né?